Olá, meu irmão, Deus abençoe sua vida, espero que vocês estejam todos bem, obrigado por estar mais uma vez comigo aqui nesta mensagem. Eu quero já de antemão pedir para você, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha, também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe também este vídeo com as suas redes sociais se você gostou dele. Eu aceito qualquer tipo de crítica, se você não achou o vídeo muito bom, põe a sua visão, põe aí o seu comentário e a gente vai procurar melhorar cada vez mais. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus e para isso eu preciso da tua ajuda, para que você possa não somente assistir, mas compartilhar com as suas redes sociais. E também dá uma passadinha lá no nosso site, www.miltonsemeando.com. É um site também que tem o mesmo objetivo, que é o de semear a palavra de Deus. Nesse site você vai encontrar alguns vídeos que nós gravamos e colocamos aqui no canal do YouTube. Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar também esboços de pregações que eu tenho feito na igreja, pregações que eu tenho feito em outros lugares, até mesmo pregações que foram colocadas aqui como vídeo no YouTube, você vai encontrar lá os esboços dela. Se de repente você é um estudioso da palavra, gostaria de estar ministrando a palavra, eu posso te ajudar. Não é para você copiar, fazer igual, porque também a palavra de Deus nos ensina que ela se renova a cada dia, né? Ela sempre vai estar se renovando. Então mesmo que você pegue uma mensagem das que eu já preguei, você vai ver que ela vai se renovar no teu coração. Mas não deixe de dar uma passadinha lá, dar uma contemplada no nosso site, vai ser muito bom. Quanto mais ele for acessado, mais a gente vai ganhando espaço dentro do YouTube. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos indo para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, estamos aqui de volta. Obrigado pela tua permanência comigo até agora. Vamos agora a uma mensagem da palavra do Senhor. Eu queria que você, se estiver de posse da Bíblia, você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Eu vou trazer esta mensagem rapidamente, falando aqui sobre essa questão, quando Jesus, depois de passar pelas águas do batismo, depois de descer sobre ele o Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Fazia parte da sua missão. Ele precisava passar por este discipulado, por este treinamento. Por isso que quando nós ensinamos que deserto não é lugar de tormento, deserto não é lugar de sofrimento, mas é lugar de provação e lugar de ensinamento. Muitas vezes nós somos provados e quando isso acontece nós dizemos: estou passando num deserto. Realmente, mas aquele deserto é para te ensinar. Aquele deserto é para que você possa valorizar aquilo que Deus tem para a tua vida. A tua missão, ela tem que ser testada no fogo. Então, quando nós passamos pelo deserto, nós estamos vivendo um tempo de ensinamento.
não é tempo de sofrimento, não é penitência por causa de pecado. Quando se trata de deserto, igual esse que aconteceu com Jesus, igual o que acontece comigo e com você, esse deserto é para nos trazer conhecimento. É para que nós possamos ser aprimorados no conhecimento, aprimorados para que possamos lutar usando as armas adequadas que Deus coloca em nossas mãos. E aqui nós vemos esta passagem quando Jesus, depois de ter sido batizado nas águas, depois de receber o Espírito Santo sobre ele, aquele momento em que desce uma pomba e pousa no seu ombro e o Senhor Deus fala que aquele era o seu filho amado em quem ele se compraz. E naquele momento depois ele foi conduzido ao deserto. 40 dias e 40 noites depois de estar no deserto em oração e jejum, por causa daquela missão que ele haveria de iniciar, Satanás resolveu entrar em cena. E aí Satanás foi até lá onde Jesus estava para tentá-lo. E a gente vê, por exemplo, que ele faz essas coisas independente. Ele faz isso independente de qualquer situação. Ele procura o momento certo para ele poder... Deixa eu mexer aqui nos meus escritos para mim não me atrapalhar. E ele procura fazer as coisas do jeito para que ele possa ter vantagem em cima da pessoa. Na realidade, o que acontece? O inimigo, ele não desiste. Ele vai estar sempre procurando te afrontar. Ele vai estar sempre procurando encontrar uma brecha em você para que ele possa te atormentar. E esse momento aqui, quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, ele falou, agora é a hora. Por quê? Porque Satanás precisava fazer com que Jesus pecasse, para provar que ele não era capaz de salvar a humanidade. Mas Jesus se manteve firme ali. E nós vamos ver ali o que Satanás fez com Jesus naquele momento e vamos trazer aquilo como ensinamento para nós nos nossos dias, para que nós possamos estar atentos também sobre tudo isso. Primeiro que eu falei que ele não desiste. Ele não desiste de mim, não desiste de você. Já falei isso em outras mensagens e repito. Aquele que está no mundo, aquele que está vivendo no mundo das drogas, da prostituição, da bebedice, Satanás não está preocupado com ele. Satanás está preocupado com ele porque sabe que a qualquer momento ele vai lá e ceifa a vida dessa pessoa. Claro que se Deus permitir, se Deus tiver um propósito naquela vida, Satanás não vai conseguir. Mas ele sabe que há aquelas pessoas que ele entende que já são dele. A hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser com ela. Então o que ele quer? Ele quer justamente, somos eu e você, aqueles que não são dele ainda e que em nome de Jesus nunca serão. Ele procura nos tirar dos caminhos que nós estamos vivendo. E aqui nós vamos ver alguns exemplos de como ele tenta fazer isso na minha e na sua vida. E aí nós vemos aqui que ele chega num momento em que a pessoa está mais debilitada. Aqui no verso 3 diz que, e chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O que acontece? Jesus estava 40 dias no deserto. 40 dias, ele com certeza somente bebeu água, porque senão ele haveria de se desidratar. Mas ele não havia comido nada, ele estava em jejum completo. Ou seja, o seu corpo estava muito debilitado, ele precisava de alimento. E Satanás chegou naquele momento apresentando para ele uma solução para aquele momento. Você é o Filho de Deus? Pede para que essas pedras se tornem pães. Ou seja, ele veio naquele momento tentar fazer com que Jesus pecasse por algo passageiro. Por quê? Porque a fome é uma coisa que nós vamos sentir sempre. Aquilo ali não era o momento para ele realmente cair naquela cilada como ele não caiu. Às vezes Satanás ele vem para mim e para você e nos traz uma solução por algo em que nós estamos aflitos. Veja bem o que aconteceu lá com os irmãos Jacó e Esaú. Jacó estava fazendo um guisado e Esaú chegou naquele momento e pediu para ele, me dá desse guisado que eu estou morrendo de fome. E Jacó falou para ele, vende-me a tua primogenitura. E naquele momento ele fala, de que me serve a primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Mas naquele momento, se você parar para pensar, você vai perceber que ele não haveria de morrer se ele não comesse aquele guisado. Ou seja, aquele guisado só ia resolver naquele momento. Mas mesmo assim, Esaú acabou perdendo
a sua primogenitura, porque ele vendeu para o seu irmão, por causa daquele momento que ele não entendeu, que ele poderia ter esperado e no momento certo ele comeria, não precisaria ter feito o que ele fez. Jesus nesse momento estava passando por um momento assim, parecido. Jesus estava 40 dias sem comer, em jejum. E Satanás veio e falou: tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, o que ele haveria de conseguir? Primeiro, ele haveria de conseguir que Satanás tivesse vitória. Porque Satanás haveria feito com que ele fizesse algo que ele não deveria ter feito. Segundo, o pão ia resolver o problema naquele momento. Mais para frente, ele teria fome novamente. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos trazem como solução, aquilo que o inimigo põe como solução na nossa vida em determinados momentos. Às vezes você está passando por um momento de muita angústia, de muita intranquilidade, e aquele momento que você precisa apenas é ter paciência. E às vezes o inimigo vem e te traz alguma coisa que você acaba fazendo o que ele quer e acaba perdendo a sua bênção. Você acaba perdendo aquilo de mais importante que você tinha naquele momento. Então, muito cuidado. Quando você tiver um momento de aflição, não tente resolver naquele momento daquela maneira, com a primeira apresentação que aparecer para você, o primeiro que chegar apresentando uma solução. Medite primeiro se aquilo vai ser vantajoso, se aquilo vai ser realmente necessário. Muitas vezes a gente peca porque a gente vai no impulso. Então é muito importante, naquele momento quando Satanás apresentou para Jesus aquilo, Jesus foi fenomenal quando disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento Satanás ele viu que ele não ia ter muita tranquilidade para resolver aquilo ali, como não teve e como não resolveu. E aí nós vemos que ele continua insistindo naquilo que ele haveria de fazer. E eu queria abrir um parênteses rapidamente aqui. Quem viu meu testemunho, quem assistiu meu testemunho, que eu já coloquei na rede social, já coloquei, tá no Facebook, tá no meu canal do YouTube, tá também no meu site. Eu falo de um tempo da nossa vida, da minha vida junto com a minha mãe, que a minha mãe passou por uma fase muito difícil. E a minha mãe teve um dia, quando nós saímos lá de um estabelecimento comercial que ela tinha aqui em São Vicente, uma pessoa que estava ao lado dela acompanhando, que tinha ajudado a fechar a lanchonete, nós estávamos dirigindo para onde nós morávamos, ali perto, e a minha mãe acabou tomando um tombo, caiu, bateu o tornozelo, e esse tornozelo, infelizmente, ela quebrou. Na hora não dava para saber, essa pessoa nos ajudou até chegar no apartamento e falou para minha mãe: amanhã eu volto para ver como é que você está. Se você não estiver bem, eu vou te levar para o hospital para você ser cuidada por um médico. Naquele momento, aí eu volto aqui, não vou deixar incumprida mais. Esta pessoa acabou entrando na nossa vida. Num momento de dificuldade, ele entrou na vida da minha mãe. Ele acabou depois, mais tarde, se tornando companheiro dela. Minha mãe, naquele tempo, afastada dos caminhos do Senhor. Ele acabou se tornando um companheiro da minha mãe durante 12 anos. E foram 12 anos de atraso na vida dela. Foram 12 anos terríveis que nós vivemos, a minha mãe na companhia deste homem, sofrendo do lado dele, mas uma pessoa que infelizmente ela pagou o preço dela. E por causa do quê? Por causa de um momento que ela poderia ter esperado. Eu era muito criança na época, eu devia ter 9 ou 10 anos de idade, no máximo isso. Não tinha voz ativa, não podia falar nada. E a minha mãe acabou pagando um alto preço. Foi um momento de dificuldade. Claro que em momentos de dificuldade o inimigo muitas vezes vai arrumar alguém para colocar no teu caminho, como aconteceu com a minha mãe. Mas a gente tem que tomar um cuidado. E se minha mãe naquele tempo estivesse caminhando nos caminhos do Senhor, seria diferente. Mas minha mãe estava afastada. E aí ficou mais fácil para o inimigo atrapalhar a vida dela, como ele atrapalhou por alguns anos. Mas depois Deus permitiu que tudo voltasse ao seu normal. Ele oferece também solução apenas momentânea, que foi o caso do pão. Ele oferece: olha, faça que essas pedras se tornem pães. E naquele momento foi uma coisa que resolveria se Jesus tivesse feito. Porém, depois ele teria fome novamente. Ele tenta te fazer que o que você não é ou não precisa provar. Ele tenta fazer você ser o que você não é, ou aquilo que você não precisa provar para ninguém. Como ele diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Quando ele estava fazendo essa proposta para Jesus, Satanás estava querendo dizer para Jesus: prova que você é o Filho de Deus. Prova que você tem poder. Ou seja, Jesus não tinha que provar nada para ninguém. Ele não tinha necessidade de provar nada para ninguém. Se ele tivesse ouvido o que Satanás fez, ele teria se dado mal. Mas ele simplesmente não fez aquilo que o inimigo pediu. O inimigo tentou, mais uma vez, com que ele errasse. Mas ele não errou. E muitas vezes, na nossa vida acontece isso. Pessoas vêm e colocam você em certas provas, como quem diz: eu quero ver agora se você vai mostrar quem você é ou não. São momentos que você, se não tomar cuidado, você se precipita e você acaba cometendo erros infantis, mas que vão te trazer prejuízo de gente adulta. Prejuízo, muitas vezes, por muitos tempos. Quantas pessoas não passam anos ali tentando resolver um assunto por causa de uma bobagem que ela fez há anos atrás? Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, porque essas coisas não são brinquedo, não é brincadeira. Ele quer tomar o lugar que é exclusivo de Deus. Satanás, ele quer tomar o lugar que é exclusivo de Deus, ele quer adoração. E aqui nesse momento, aqui nós lemos, por exemplo, que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria adoração. E às vezes as pessoas que estão ali tentando fazer algo com você, o que elas querem apenas é a sua atenção. Elas querem que você tirar a sua atenção das coisas que realmente são importantes e trazer a atenção para cima delas. É uma questão até mesmo de adoração. Acaba te tirando da verdade divina, puxando você para uma idolatria. Então nós temos que tomar um cuidado imenso, porque o inimigo das nossas almas, ele vai sempre tentar fazer isso. Ele vai sempre usar pessoas que possam estar tentando tirar você dos caminhos que você está. Cuidado, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Ele tem essa facilidade, sabe? Ele tem essa facilidade, ele tem esse contexto mesmo de buscar tirar as pessoas daquilo que a pessoa está vivendo. E uma coisa muito importante que nós vemos aqui, em 3 situações, Jesus combateu a Satanás usando a palavra de Deus. Nós temos que estar amparados por esta palavra. Quando ele chamou aqui, no começo, quando eu falei que ele diz aqui, peça que essas pedras se transformem em pão, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Através da palavra ele respondeu aquilo. Quando ele disse aqui: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra, Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, na terceira parte, quando ele fala: tudo isso te darei se prostrados me adorares, então ele disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Queridos, a palavra de Deus é o nosso livro de regra e fé. Então nós temos que estar amparados na palavra do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós deixamos que venha entrar pelos nossos ouvidos muitas vezes. Quando alguém te trouxer alguma coisa, tenta ver se aquilo tem com a palavra de Deus, se aquilo realmente está na palavra de Deus. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo falava da ressurreição, do amor de Cristo, e num determinado momento eles diziam: agora espera, porque nós vamos conferir nas Escrituras tudo isso que você está falando. Então nós precisamos ser assim nos dias de hoje também. Temos que ser como os crentes de Bereia. Aqueles homens, eles acreditavam naquilo que Paulo estava falando, mas eles conferiam para ver se aquilo era verdadeiramente o que estava sendo ensinado. Nós precisamos, não é desconfiar das pessoas, é ter atenção com aquilo que as pessoas falam, e se em algum momento você perceber que aquilo que está sendo falado para você não está de acordo com algo que você já viu, procura na palavra de Deus. Eu tenho o hábito de fazer isso até hoje. Eu não tenho o hábito de fazer anotações dos cultos quando eu estou. Mas sempre que alguém fala alguma coisa que me traz uma dúvida,
eu tento lembrar, marcar ou às vezes até anotar em algum lugar para mim poder tirar essa dúvida depois. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode ter dúvida no nosso coração. Nós temos que ter a palavra de Deus, estar com ela sempre absorvida em nós, de uma forma que nós possamos responder sobre aquilo que está escrito ali, conhecer aquilo que está escrito, responder sobre aquilo que está escrito, não deixar que sejamos levados por doutrinas criadas por homens. Nós sabemos que há muito disso no nosso dia a dia. Na nossa vida nós conhecemos muitas pessoas que talvez por causa dos ensinamentos que ela tem, por causa de pessoas com quem elas andam, com quem elas compartilham a palavra de Deus, e às vezes pessoas que não têm o conhecimento para ensinar, ensinam de formas erradas. Uma vez eu estava conversando com um rapaz no meu trabalho e ele veio falar para mim de Jesus, que Maria, que estava na Bíblia, dizendo assim para mim, estava na Bíblia que Maria devia ter uns 15 anos de idade quando ficou grávida de Jesus. Aí eu falei para ele, olha, ela era realmente uma menina, mas a Bíblia não diz que ela tinha 15 anos. Não se tem certeza. A gente vai muito pelos fatos históricos. Ah, mas não está na Bíblia? Eu falei, não. Ah, tal pessoa me falou que estava. Eu falei, não. Aí ele falou de uma passagem também que Jesus, brincando, fazendo alguns brinquedos de barro, ele soprava, ele batia a palma, aqueles brinquedos seriam aves, saíam voando como andorinhas, passarinhos. Ele falou para mim que estava na Bíblia também. Eu falei, não está na Bíblia isso. Eu não sei se ele viu aqui em algum livro de história ou se em algum dos livros apócrifos tem. Eu não tenho certeza porque eu não li os livros apócrifos. Já li a Bíblia normal. Os livros, a Bíblia nossa mesmo, que é a Bíblia que traz a palavra de Deus. Os livros apócrifos, que são aqueles que foram acrescentados à Bíblia através dos séculos pela Igreja Católica, esses livros não têm comprovação, eles não são considerados inspirados, tanto que como é que chama lá, a questão lá dos judeus, eu não lembro o nome agora, não é clero, não, clero é a igreja católica, eu sei que é uma questão lá do judaísmo, que foram aqueles que fizeram todos os estudos, foram aqueles que viram a respeito da inspiração da palavra de Deus. Estes não comprovaram que esses livros que são considerados apócrifos, havia inspiração neles. Então eles não foram aceitos. E talvez essa pessoa deva ter visto num desses livros, se tem algum que fala sobre isso. Ou viu em algum livro de história, mas ela para mim, ela falou que alguém disse para ela que aquilo estava na Bíblia. E eu falei, não está. Então nós temos que tomar um cuidado especial. A Bíblia nós temos que estar com ela firmada no coração. A palavra de Deus, ela tem que estar firmada no nosso coração. Jesus combateu Satanás com a essência da palavra de Deus. Ele não combateu com espada, ele não combateu com flecha, com lança. Ele combateu com a própria palavra do Pai. E nós temos que combater também. A Bíblia, ela é o manual do construtor, ela tem solução para todos os nossos problemas. Nós apenas precisamos crer que isso é possível. E às vezes nós não cremos. Às vezes o homem vai procurar solução no homem, vai procurar solução no político, vai procurar solução na ciência, e às vezes numa coisa que está dentro da palavra de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, sobre depressão, que é uma coisa considerada o mal do século, boa parte das questões de depressão nós encontramos na Bíblia solução para isso. Basta que nós venhamos a ler, existem muitas passagens. Nós vemos a passagem, por exemplo, lá de Elias, quando se colocou na caverna, depois que ele teve lá a batalha com os profetas de Baal. Ali foi um momento de depressão na vida de Elias. E nós temos outras passagens mais aí, que nós vemos aí que pessoas que tiveram questões envolvendo depressão. Eu não vou lembrar de todas aqui, mas eu já li algumas coisas, já fiz alguns estudos sobre isso, porque eu tive um problema de depressão na minha família alguns anos atrás, e isso é muito importante, a gente ficar sempre focado. Precisamos estar sempre lendo a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra e fé. Nós não podemos abrir mão disso. E nós vemos que Jesus, naquele momento daquela batalha com Satanás no deserto, ele usou a palavra de Deus. Então nós precisamos também usar a palavra de Deus em todo momento. A palavra de Deus tem que estar firmada em nossos corações de uma forma tremenda e especial. Não podemos abrir mão disso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a você, leia a Bíblia. Procure saber, conhecer o que está escrito ali dentro. Se você não tiver entendimento, procure alguém que possa te ensinar.
alguém que faça parte de uma liderança cristã, que conheça a palavra de Deus, que possa te ensinar. Existem muitos livros que você vai ler e talvez você vai encontrar esclarecimentos ali quando você for ler a Bíblia. Então, seja uma pessoa que busque esse conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento que é primordial para as nossas vidas. E lembrando que nós estamos vivendo o final dos tempos. Hoje estamos vivendo tempos realmente que não são aquilo que a Bíblia realmente relata que haveria de acontecer. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E hoje as coisas vão intensificar cada vez mais. E cada vez mais precisamos estar buscando estar próximos do Senhor. Hoje nós estamos vivendo um tempo que não sabemos o amanhã como é que será. São tempos de muita incerteza. São tempos de muitas aflições. Então eu só tenho uma coisa a dizer para você que está me assistindo. Se apegue com aquele que pode realmente mudar a sua vida, que é Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Quero convidar você a orar comigo e depois nós estaremos fazendo as últimas considerações. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por este momento precioso, o momento da Tua Palavra, momento em que estou aqui, Senhor, para transmitir mais uma mensagem e com certeza aqueles que estão do outro lado desta tela estarão sendo edificados. Assim como a mim mesmo esta palavra edifica, ela vai estar edificando também aqueles que estão assistindo. Senhor, guarda as nossas vidas, guarda nossas famílias, nossos lares, nossos filhos, guarda nossos sonhos, Senhor. Que nós possamos caminhar nesta terra enquanto assim o Senhor permitir. E que durante esse tempo que nós estivermos caminhando, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, momento da Tua Palavra. Obrigado por cada vida que está assistindo nesse momento e que ainda virá assistir mais adiante. Que a paz do Senhor se derrame sobre nós e que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. É o que te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar comigo mais uma vez. Eu peço mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, dê uma passadinha lá no nosso site, confira lá o que está escrito, que tá colocado lá, tanto vídeo como estudos, como esboços de pregação. Use à vontade, fique tranquilo para você copiar, para você usar nas suas escolas dominical, para você usar nas suas pregações. Faça o que for necessário para semear esta palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.